Opa, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui falando novamente com vocês. É, Voltando, né, dessa batalha aí que eu tive na parte de saúde, mas vamos lá, vamos continuar esse trabalho aqui. E hoje eu acho que é um capítulo bem bacana, que eu vou falar um pouco da energia reconectiva. Não sou um especialista, mas como eu passei pela experiência, eu resolvi contar aqui para vocês um pouquinho. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Falaremos sobre ufologia e temas correlatos. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Obrigado. Eu vinha sendo incentivado por um amigo desde 2011, 2012 a respeito de fazer, né, a energia reconectiva, tá? De eu participar, enfim. E eu não queria de jeito nenhum. Aquilo não. Eu já tinha feito tanta coisa, reiki, um monte de coisa, então não me interessava mais nenhum tipo de trabalho desse tipo. Porém, depois de tudo que eu passei, com problemas de saúde da minha esposa e tal, quando foi em 2014 exatamente, ele me apresenta a pessoa que fez a reconexão nele, né? O especialista, o cara, né? E a gente cria logo uma amizade e tal. E com o tempo, eu fui tendo essa vontade de fazer a reconexão, de participar disso. E até que veio aquela intuição forte, como se fosse uma ordem, na verdade não foi uma intuição, foi uma ordem, a palavra é essa mesmo, de fazer a reconexão que eu deveria fazer. Então eu me preparei para isso, liguei já para o meu amigo, então, que era um especialista em reconexão e que havia feito a reconexão do meu outro amigo, que me incentivava o tempo todo a fazer e eu não queria nunca, e marcamos a reconexão. Bom, devo falar algumas coisinhas aqui. A reconexão é uma energia, uma frequência, melhor dizendo, que foi disponibilizada aqui para o planeta na década de 1980, se não me engano. O precursor e que deu o título a esse trabalho de reconexão ou energia reconectiva é o Dr. Eric Pearl, americano, tá? E tanto é que a gente, antes de fazer o trabalho da energia reconectiva, ou participar, ou se expor a isso, a gente tem que ler um livro, né, sobre como isso chegou até o planeta, essa energia, como foi disponibilizada, como ele descobriu, como chegou até ele, todos os processos. Então ele conta todo nesse primeiro livro sobre a reconexão, ele conta todo esse processo e tal, e você fica sabendo exatamente tudo que se passa. Ele fala de uma pedra, também chamada que é a Moldavita, né? Que eu tenho aqui, inclusive, acabei adquirindo, mas que eu não utilizo, né? Então, na época eu adquiri, fiquei muito empolgado com o livro. O livro é muito interessante, eu até recomendo às pessoas que quiserem. Eu vou deixar o livro aqui para as pessoas se interessarem, comprarem, que é bem interessante a história toda de como tudo isso aconteceu, como essa frequência chegou ao planeta, né? E como tudo isso aconteceu, dando ao Dr. Eric Pearl esse pontapé, esse início, né? Com essa energia que ele chamou de reconexão. É muito interessante, vale a pena, nem que seja como leitura somente, mesmo que a pessoa não vá fazer o processo de reconexão, vale a pena como leitura, é muito interessante. E envolve uma série de coisas, inclusive as chaves de Enoch, né? Quem trabalhou tanto isso foi o Dr. James Hurtak,
né? Astrofísico, tal, vocês devem conhecer. Então, eu tive prazer também de conhecer o Dr. James Hurtak em outras circunstâncias, na casa da Irene, onde ele me mostrou várias coisas de ufologia e ele me permitiu que eu filmasse, gravasse, né? Era uma câmera VHS-C, e ele me permitiu que eu gravasse. Eu tenho essas gravações aqui comigo, na casa da Irene. Algumas coisas ele pedia para desligar a câmera, outras ele me permitia gravar, até me ajudava e tal. Coisas que ele tinha trazido dos Estados Unidos com ele, né? De fotografias, de uma série de coisas. Bom, então aquilo me interessou mais ainda, sabendo que o James Hurtak, de alguma forma, tinha uma conexão, uma ligação com essa frequência, essa energia reconectiva, né? Que é uma energia que liga você, através de pontos, a, a tudo do planeta. É como se fosse uma malha, uma rede. E ela promove uma série de coisas. Ela promove o teu equilíbrio emocional, físico. Ela promove coisas que estão presas em você serem colocadas para fora, no sentido de você tomar conhecimento, né, que são importantes. Ou seja, a pessoa que aplica a reconexão na outra, ela não tem o controle sobre a energia, ela somente aplica, ela é um condutor, né, que aprende como aplicar e tem uma série de processos para chegar a ser um condutor, um aplicador, vamos chamar, sei lá, da energia reconectiva. Mas a energia por si só, a frequência, ela cuida de cada pessoa de acordo com o que ela achar que deve ser. Então, no meu caso, eu vou falar do meu caso, poderia falar de vários, mas isso aí vocês encontram na internet, na mídia, enfim. Vocês podem ver isso com calma, tal, inclusive com o próprio doutor Eric Peel aplicando. Tal. Bom, eu li o livro, fiquei bastante entusiasmado com o que li, achei extremamente interessante com tudo o que aconteceu com ele, com pessoas que foram atendidas por ele, como ele recebeu essa frequência. E, enfim, né, fui fazer então, marquei, como eu havia dito, com esse amigo, que agora já era amigo, e fui fazer as aplicações. Então, eu vou contar a aplicação principal da energia reconectiva. Outra coisa, uma vez feita a reconexão, feita para sempre, tá? Não precisa ficar fazendo, eu vou lá de novo, receber a aplicação. Não, não é assim. Não funciona desse jeito. Uma vez feita a reconexão, feita para sempre. Você está reconectado com essa malha de energia, né, que promove uma série de coisas em você. E você também pode aplicar essa energia em outras pessoas. Não é uma energia de toque, por exemplo, você não toca na pessoa, tá? É tudo à distância. E são pontos específicos, ok? Bom, eu não sou tão técnico assim, nem especialista em aplicação de energia reconectiva. Eu sou uma pessoa que passou pelo processo e fui reconectado. E eu digo que fui reconectado porque eu tenho experiências após isso que me mostraram que mudou muita coisa. Não só a própria experiência, né? A própria experiência foi muito interessante. Eu cheguei no dia marcado para fazer a minha reconexão definitiva e, assim, sem nenhuma expectativa de nada. Eu não sabia o que poderia acontecer. Porque a energia reconectiva, quando ela é aplicada, como é que o aplicador, vamos chamar assim, sabe que a pessoa está recebendo a energia reconectiva? Porque existem sinais motores, tá? A pessoa começa a fazer movimentos involuntários. É muito interessante e varia muito de pessoa a pessoa, tá? Então ali, quem está aplicando está vendo que a pessoa realmente está reagindo, né, a partir do recebimento dessa frequência, dessa energia reconectiva. Então, como eu já tinha recebido uma intuição,
uma ordem para fazer, coisa que eu não queria desde o começo, eu lutei muito contra, né? Acabei sendo convencido a fazer e fui fazer. Então, chegando lá, eu deitei na maca, é uma maca, né? Assim, deitei na maca e perguntei para ele, o que que eu faço? Ele falou, nada. Fecha os olhos e fica aí que eu vou fazer as aplicações. Bom, eu não vi, obviamente, que eu estava de olho fechado. Em nenhum momento ele tocou em mim, em algum ponto, alguma coisa, nada. Nem falou algo. Olha, agora, não sei, não, não houve esse tipo de coisa, tipo hipnose, né? Não houve nada disso. E o que aconteceu foi que, no momento em que eu fecho os olhos, pouco depois, me abre uma tela mental onde eu começo a ver personagens, pessoas, que depois no final eu vou falar para vocês. Eu vejo essas pessoas em várias situações e épocas diferentes, tá? Desde as mais remotas até as mais próximas. E a mais próxima que eu vi, que foi a última, já posso até dizer para vocês, eu não sei precisar para vocês quantas personagens eu vi, tá? Mas posso assegurar a vocês que foram pelo menos uns 80, por aí, não tenho uma precisão, tá? Porque passava na minha tela mental e eu via cenas. E aí pulava para outra época, outra tela mental. Eu via cenas. Até que, por último, eu me vi numa mesa, numa casa razoavelmente simples, provavelmente na Europa. Não sei dizer que século, mas não era um século próximo ao nosso. A gente estava à luz de vela numa mesa, eu estava na cabeceira dessa mesa de madeira. Haviam banquinhos de madeira onde estavam sentados 3 crianças, né, de idades variadas, um mais adolescente, outro menos, outro mais criança. E tinha uma mulher ao meu lado, né, na mesa. Ao meu lado não, né? Assim, a minha esquerda da mesa, né, porque eu estava na cabeceira. E ela serviu, era um jantar, porque nós estávamos à luz de vela naquele local. Uma casa humilde, como eu disse, à noite. E ela serviu umas vasilhas que eram um caldo, uma sopa, um caldo, alguma coisa assim. E nós começamos a tomar aquele caldo. Até que eu senti algo estranho acontecer comigo e eu apago imediatamente, caindo de rosto dentro daquela cumbuca de caldo. Essa foi a minha última visão de todas as sequências de personagens, vamos chamar assim, que eu presenciei na minha tela mental. Bom, a partir dali eu comecei a acordar. Acordar, abrir os olhos e tal. E aí eu procurei ele, não vi ele nem aos meus pés, nem dos lados, nem atrás. Nem onde é que esse cara está? Quando eu olho para o lado, ele está sentado no chão, ao invés de estar sentado na poltrona, que tinha uma poltrona ali, onde ele deveria, de repente, ficar sentado. Ele estava sentado no chão, encostado na poltrona. E ele chorava e ria ao mesmo tempo, e é uma coisa muito estranha, né? Eu achei aquilo estranho. Mas, vamos ver o que houve. Bom, aos poucos fui me levantando, chamei o nome dele, e eu me lembro que ele me disse o seguinte: olha, cara, o que aconteceu aqui hoje só me aconteceu uma outra vez com outra pessoa, em São Paulo, uma moça, que até depois eu vim a conhecer, inclusive. E com você, agora. Nunca me aconteceu com todas as pessoas que eu atendo. E olha, ele atende
muitas pessoas. E não é aqui só. Todos os estados do Brasil, fora do Brasil, Portugal, enfim, viaja o tempo todo fazendo esse trabalho. Hoje, ele já não está mais com a energia reconectiva, ele está com outro tipo de frequência, um outro tipo de trabalho, que eu não vou falar aqui para vocês porque eu desconheço, ok? E também não é o propósito do vídeo, mas ele está fazendo um trabalho bastante bacana e eu devo me encontrar em breve agora com ele, porque ele está aqui pelo Rio de Janeiro e a gente vem se falando todo dia, para a gente bater o papo, né? Se ver pessoalmente, botar o papo em dia, que ele gosta muito de quando a gente conversa, a gente fala sobre vários assuntos, ufologia principalmente, mas enfim. Então ele acorda, eu acordo, né, daquilo tudo que me aconteceu, sento na maca, encontro ele, como eu disse, sentado no chão, chorando e rindo e tal. E eu pergunto para ele o que houve, ele falou, olha, cara, eu só tive tempo de colocar os pontos, conectar você com os pontos certos dessa frequência da reconexão. Depois foi chegando gente. Foi chegando gente, foi chegando ET, foi chegando de tudo. E meio que, segundo a palavra dele, meio que eles me empurraram para fora do trabalho, como quem dizem assim, olha, agora é aqui com a gente, você já fez o que você tinha que fazer, agora ele, ou seja, eu, né, é com a gente. E ele ficou assistindo. Ele falou que era muita gente, tá? Ele não sabe dizer quem, é óbvio, né? Mas que tinha extraterrestre no meio, tinha uma série de coisas. Devia ter a parte, claro, obviamente, a parte espiritual, né? Com certeza. E assim foi, tá? Ele ficou muito impressionado, tanto é que a nossa amizade até firmou mais a partir daí, porque foi muito interessante. Para mim também foi, do que eu me lembro. A partir daí, isso é 2014, tá, gente? A partir daí, eu senti que eu tive uma abertura, uma expansão de consciência, vamos dizer, muito grande. Eu não sei se isso é para todo mundo, tá? Mas no meu caso, foi. Funcionou dessa maneira. E a coisa veio cada vez num crescente, essa energia, essa amplitude de consciência e essas reconexões que eu tenho feito, né? Logo em 2016, ou seja, 2 anos depois, eu tenho um encontro com um anjo, né? Uma reconexão que eu jamais, ou uma conexão, né? Que eu jamais imaginaria, porque a minha linha era ufologia, ok? Apesar de eu ter um lado espiritual em paralelo à ufologia, que é bem forte. Quem sabe um dia eu faço aqui uma série, quem sabe não, pretendo fazer, uma série contando toda a parte, minha parte, meu caminho na parte espiritual, desde o meu nascimento, tá? Que começa exatamente com o meu nascimento. Mas isso é para depois, é outra série. Então, eu fiz esse trabalho de reconexão, a minha consciência expandiu muito e eu acredito que tudo que eu venho conseguindo, galgando, desde 2014 para cá, que acelerou muito tudo, eu devo muito a esse trabalho da reconexão, que eu não queria fazer e que acabei fazendo por causa dos amiguinhos lá em cima, que na verdade foram eles que colocaram essa coisa de eu ter que fazer. É isso, gente. Então, eu pude ver vários momentos históricos, eu pude me ver em várias circunstâncias muito diferentes, em épocas diferentes, muito longínquas, até os dias atuais. E é muito interessante essa energia, tá? É uma energia que depois que você faz, mesmo que você não queira passar depois a fazer o curso para ser um praticante, um conector, um reconector dessa frequência, mesmo assim, que você só tenha feito para você, e é uma única vez, não precisa mais do que isso, você tem essa
disponibilidade de estar conectado com essa frequência a partir daí, e você pode utilizar isso com as pessoas. Okay? Às vezes uma pessoa tem um problema de saúde, o interessante é que eles não querem saber qual é o problema. Eles não querem, não me fala não. Por quê? Primeiro, para não ser influenciado. E segundo, porque quem trabalha é a energia, não são eles. Eles só são um catalisador, né? Com uma certa técnica para enviar essa energia chamada de energia reconectiva. Bom, era isso que eu queria contar hoje para vocês. Eu acho muito interessante, tá? Porque é uma energia que trabalha de uma maneira muito especial, ok? E eu em breve vou me encontrar com ele, né? De repente, quem sabe, combino com ele um dia para ele participar nos nossos encontros e falar um pouquinho aí para vocês da época da reconexão e hoje em dia como é que anda a vida dele, como ele está trabalhando frequências diferenciadas, tá bom? Obrigado por assistirem, sejam muito bem-vindos novamente ao canal, após esse período de recesso obrigatório, né, não intencional, por problema de saúde. Então a gente agora vai continuar essa história aqui, tem muita coisa para eu falar para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez. Saúde e paz para todos vocês, para a família de vocês, para os seus amigos. E eu espero que a gente se encontre semana que vem. E agora, provavelmente, vamos ficar sempre no domingo, nesse horário. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, gente.